Fala pessoal, tudo bem? Hoje essa aula vai ser só de resolução de questões com relação a uma das atividades avaliativas realizadas pelo professor Bernardo na matéria de Administrativo 1, no semestre passado. Inclusive agradeço ao professor por ter disponibilizado e autorizado a utilização das questões para esse vídeo. A primeira delas, eu já adianto que todos os pontos que estão aqui, eu literalmente copiei e colei da resposta que eu tinha colocado na minha atividade. Então, às vezes está meio solto, pode ter alguma referência à doutrina, mas é mais para contextualizar também enquanto eu vou falando. A primeira pergunta era: Luiz impetra mandado de segurança pleiteando a revogação de uma portaria administrativa que disciplina questões urbanísticas. Segundo narra inicial, as regras previstas teriam se tornado obsoletas em face da evolução tecnológica e o ato deveria ser substituído por outro mais moderno. A pretensão veiculada merece juízo de procedência? Por quê? Bom, primeiro ponto, o Luiz impetrou com mandado de segurança, que é um instrumento utilizado para quando você teve um direito líquido e certo prejudicado, e quando não cabe, quando esse direito não pôde ser protegido por habeas corpus ou habeas data. E ele entrou com esse instrumento para questionar uma portaria em razão da eficácia dela, ou melhor dizendo, da não eficácia dela. Aqui a gente já tem que remeter aos outros vídeos que a gente fez. Você tem a validade de um ato administrativo, que é se ele foi construído em conformidade com a lei. É um ato perfeito, né, que teve seu processo de formação finalizado, e esse processo de formação está em conformidade com a lei. Portanto, você tem um ato perfeito e válido. A questão da eficácia está ligada à produção de efeitos desse ato. Ou seja, não se discute a validade da norma, se discute a eficácia dela. É uma coisa diferente, se ela está produzindo efeitos ou não. E aqui você já teria que perceber que não tem nada a ver ingressar com mandado de segurança sobre isso. Como que o mandado de segurança vai conseguir questionar uma norma que não esteja mais produzindo efeitos? O mandado de segurança não é para isso, porque ele precisa ter esse direito que está sendo prejudicado, essa pessoa individualizada, concretizada. E é isso que diz a súmula 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. E essa súmula, por outros entendimentos do Supremo, se aplica basicamente para atos normativos e abstratos. Ou seja, atos não concretos, atos que não possuem um indivíduo, uma atividade específica, individualizada. Então não seria o mandado de segurança o instrumento para questionar essa norma, que não está mais produzindo efeitos. Daí o que eu coloquei aqui, a súmula 473 do STF. Por quê? A partir do momento que você tem uma norma administrativa, um ato administrativo que é perfeito, é válido, mas não está produzindo efeitos, você tem uma questão que deveria ser de preocupação essencial da própria administração pública. Porque não tem sentido ela manter um ato que não está mais produzindo efeitos, que não está mais atingindo a coletividade. É um ato que é obsoleto, digamos assim. Não teria mais por que ele estar na órbita jurídica. Então, o mínimo que se espera é que a administração revogue este ato. Não seria uma questão de anulabilidade, porque não é um ato inválido, é um ato que não está mais produzindo efeitos, que simplesmente o retire da órbita jurídica e produza outro, eventualmente, para entrar na área que esse ato já não estava mais dando conta. Um ponto que eu acabei também revendo ao analisar essa questão de volta é que, caso esse ato estivesse não regulando mais uma determinada questão e fosse necessário haver uma regulamentação nesse sentido, caberia eventualmente um mandado de injunção. Mas, de certa forma, o mais correto aqui seria que a própria administração, pelo princípio da autotutela, revesse esse ato e retirasse ele da órbita jurídica. Não teria muito sentido retirar também, porque ele já nem está mais produzindo efeitos.
ou que o particular ingressasse com o seu direito de petição direto na via administrativa. E quando eu falo direito de petição, não significa realizar um documento escrito, assinado por um advogado. Poderia ser diretamente na porta ali do município, que seja, reclamar que tem um ato que não está mais produzindo efeitos e que não está dando conta de regular algumas questões da coletividade. Tá? Segunda questão. O município de Puquilândia editou um decreto que permitia aos servidores públicos escolher os dias de suas férias. Posteriormente, este decreto é revogado por outro ato, que institui que as férias seriam marcadas pelo chefe da repartição pública. Enquanto vigente o primeiro decreto, Maria escolheu o seu período de férias. Com o novo decreto, o chefe cancelou a escolha realizada e determinou marcando as férias de Maria em outros dias. Esse procedimento está correto? Por quê? Aqui você tem que lembrar que a revogação se dá em razão de motivos de conveniência e oportunidade, por uma avaliação discricionária da administração pública. Ela não é a invalidação que está ligada ao prejuízo à lei do ato administrativo. Portanto, a revogação se relaciona com atos que eram perfeitos e válidos. Nesse sentido, as relações jurídicas e os direitos que foram constituídos enquanto este ato válido e perfeito perdurou devem ser respeitados. Os efeitos da revogação são ex nunc daqui para frente e não ex tunc, como é do caso de invalidação da norma. E foi isso que eu acabei colocando aqui. A incidência de uma revogação atinge apenas atos válidos, que em razão de critério de conveniência precisam ser retirados do universo jurídico. No caso em questão, tratava-se de ato administrativo válido que foi revogado por outro. Sendo um ato perfeito, o decreto que permitia aos servidores escolherem seus dias de férias era um ato protegido pela irretroatividade das leis. Também está ligado àquela questão dos direitos adquiridos que têm que ser preservados. Também se relaciona diretamente com a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, sempre respeitando os direitos adquiridos e a apreciação judicial. Então era basicamente essa questão. O procedimento adotado pelo novo ato administrativo estava incorreto, porque deveria preservar e respeitar os direitos adquiridos constituídos durante os efeitos daquele ato administrativo que era válido e perfeito. Terceira, o ato de promoção de Paulo não foi publicado em diário oficial, condição essa necessária à sua perfeição. O controlador do município de Puquilândia identifica a irregularidade e opina pela anulação do referido ato, haja vista a existência de manifesto vício de forma. Está correta a interpretação do controlador? Por quê? Basicamente, o controlador resolveu opinar pela anulação de um ato administrativo em razão de um vício de forma, em uma formalidade que não foi corretamente seguida. Quais são os únicos dois pontos, os dois elementos que, quando viciados, podem ser convalidados, ou seja, podem ser sanados, não precisam ser invalidados, não precisam ter os seus efeitos destruídos, digamos assim? A forma e a competência, que são os vícios, como eu comentei antes, mas de boa. Dá para você dar um jeito nessa questão mais burocrática, fazer com que seja editado da forma correta ou pelo agente competente. Nesse caso, a gente está tratando de um vício de forma, que é um vício sanável. Dessa forma, bastaria a convalidação do ato administrativo. O correto não seria a anulação. E daí, lembrando, você tem 3 formas de convalidação: a ratificação, a reforma e a conversão. A ratificação é desse caso, que a administração vai lá, vai bater no peito e vai falar: não, eu errei, mas eu consigo dar um jeito nisso. Esse ato não precisa ser anulado, eu vou convalidar ele e vou arrumar aqui o que eu fiz errado. No caso, eu vou arrumar a forma e vou ratificá-lo. A reforma se trata de quando você tem dentro de um ato administrativo um ponto legal e um ponto ilegal, que é aquele exemplo que eu citei em outro vídeo, de uma servidora que recebe férias e mais um benefício específico. Ela somente teria direito a férias, então você vai reformar esse ato, tirando essa parte inválida e mantendo somente a parte válida. O ato em si foi convalidado pela reforma. E a conversão é aquele caso que você substitui a parte inválida por uma parte válida. Por exemplo, a promoção de A e B, em razão de tempo de trabalho, mas na verdade não deveria ser B
que fosse promovido, deveria ser C, que está fora do ato administrativo. Então você vai substituir, retirar B para colocar C, converter esse ato administrativo. No caso, são as 3 formas de convalidação. Nesse caso, a gente está tratando da ratificação. Terceira, o regulamento que disciplina o uso das praças no município de Puclândia impede que neles sejam praticados esportes radicais. A Guarda Municipal, com base nessa previsão, decide proibir que crianças andem de bicicleta nas praças do município. Questionado, a chefe da Guarda Municipal indicou que definir quais são os esportes radicais é uma atribuição discricionária sua e que ela considera andar de bicicleta um esporte radical. É correto esse entendimento? Por quê? E se isso poderia ser revisto judicialmente? Bom, se a gente está tratando de uma limitação sobre direitos individuais emitidos por um ato administrativo e que inclusive podem exercer ali a coercibilidade e imperatividade para que ele seja respeitado, a gente está tratando de poder de polícia, tá? Essa interferência da administração na órbita do particular. Daí, o que eu tinha colocado na minha resposta, o entendimento da Guarda Municipal é incorreto, porque a Constituição protege o direito de dividir, se reunir em local público, de lazer, esporte. E nesse caso, caso alguém se sentisse ofendido e não estar conseguindo usufruir da praça, poderiam ajuizar um habeas corpus preventivo ou repressivo, né? Depende da situação, se já tinha sofrido a violação ou não, ou até mesmo um mandado de injunção, reclamando, né? Pô, como que você vai me deixar uma norma restritiva de direitos em aberto? Então, que se delimite, que se regulamente melhor quais são esses esportes radicais que não podem ser praticados, né? Até eu tinha colocado na minha resposta, é um ato totalmente desnecessário e abusivo, porque o que seria um esporte radical? Andar de bicicleta, andar de skate em uma praça pública? Será que isso prejudica, de alguma forma, a coletividade? Certamente ninguém vai andar de motocross em uma praça pública. Então era um ato administrativo já que não tinha muito sentido. Daí eu comentei também que, eventualmente, o próprio município poderia receber algumas ações de indenização por danos morais, caso alguém se sentisse ofendido, e coloquei que não seria um caso de mandado de segurança, porque o objeto do litígio ali, o direito que estava sendo amparado, no caso a liberdade de ir e vir, de se locomover em uma praça pública, ela é amparada pelo habeas corpus, nesse caso não caberia mandado de segurança. E fazendo também essa referência ao poder de polícia, quando você tem essa discricionariedade dentro do poder de polícia, da administração poder identificar alguns pontos para limitar direitos individuais, já é algo um pouco preocupante, porque o ideal é que o poder de polícia seja vinculado, seja muito claro o que a lei está determinando, até por uma questão de proteção aos direitos individuais. Dessa forma, tanto os atos vinculados quanto eventuais atos de discricionariedade da administração pública, quando ligados ao poder de polícia, sempre precisam respeitar a órbita de direitos individuais, direitos fundamentais, realizar um sopesamento, analisar a proporcionalidade da restrição, se ela realmente é necessária, adequada, com relação ao direito do indivíduo. E, nesse caso, por todos esses motivos, eu entendi que o ato da Guarda Municipal era abusivo, era passível de revisão, enfim. Bom, essas foram as questões e as respostas que eu tinha colocado. Deu aqui uns 15 minutos de vídeo. Elas basicamente abordam muito a questão de ato administrativo. E com isso, a gente basicamente encerra o conteúdo de Administrativo 1. Deve ter faltado uma coisinha ou outra, eu vou revisar o plano de ensino. E se estiver faltando algum tema muito importante, eu faço um outro vídeo. Mas enfim, é isso. Espero que a resolução dessas questões tenha ajudado de alguma forma para também visualizar um pouco mais, de uma forma mais prática, né, o conteúdo. E até a próxima.